Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de tratar do triste comportamento dos homens casados na internet. Pois é, por incrível que pareça, existe uma enorme quantidade de homens casados, portanto comprometidos com suas esposas, com seus cônjuges, que jogam um charme para outras mulheres solteiras ou mesmo casadas nas redes sociais. Parece loucura isso, né? Mas isso é verdade. Volta e meia eu vejo alguma mulher ou alguém reclamando de que recebeu uma mensagem que não deveria, de que recebeu um pedido de fotografia absurdo, o que nos mostra o nível de devocionalidade, de espiritualidade e, obviamente, de conversão de cada uma dessas pessoas que cometem esse desatino de entrar em contato com mulheres, sendo estes casados. Ora, vale a pena ressaltar que esse é um comportamento absolutamente anticristão e que os que agem dessa forma e os que se comportam dessa maneira pecam contra o Senhor e pecam contra o seu irmão, pecam contra a sua irmã. Portanto, eu gostaria de dizer e de exortar aquelas que recebem esse tipo de cantada ou esse tipo de contato a bloquearem esse tipo de indivíduo quando estes enviarem mensagens com conotação pejorativa. Da mesma forma, infelizmente, é comum também em muitas igrejas homens casados jogarem charme para mulheres que são ou que fazem parte da congregação onde eles estão inseridos. Isso é um disparate. Isso é um assinte e isso precisa ser tratado com muita seriedade e com muita responsabilidade. Quando isso acontece na igreja ou quando isso acontece na congregação, é mistério e fundamental com que aquele que agiu dessa forma seja denunciado. Em primeiro lugar, o conselho da igreja, o presbitério da igreja, a liderança da igreja, ao pastor da igreja, a fim de que alguma providência possa ser tomada. Até porque não existe cabimento em considerar normal esse tipo de comportamento. Eu já soube, por exemplo, de homens que disseram o seguinte: esse é o meu ponto fraco, por isso que eu faço isso. Ora, isso não é questão de ponto fraco, isso é questão de caráter. E não somente questão de caráter, isso aponta para o fato de que não houve experiência de regeneração, não houve experiência de novo nascimento, não nasceu de novo, não teve aquela experiência profunda com o Espírito que mudou, que fez com que ele tivesse o entendimento e a compreensão que não dá mais para viver na prática do pecado, nem tampouco comportar-se como as pessoas desse mundo assim costumam se comportar. O problema é que a gente tem visto que os comportamentos das pessoas na igreja são muito parecidos ou muito similares aos comportamentos das pessoas fora da igreja. Fora da igreja, infelizmente, é comum você ver pessoas mesmo casadas cantando outras ou mandando fotos ou nudes, ou seja lá o que for. Na igreja deveria ser diferente, mas o que a gente vê, infelizmente, é esse tipo de comportamento. Portanto, eu posso afirmar sem a menor sombra de dúvidas que os que agem dessa forma cometem um desatino, pecam contra o Senhor, pecam contra a sua irmã, pecam contra o seu cônjuge, né? Pecam contra os seus filhos, pecam contra a sua família e que precisam cair em si e entender que isso é um comportamento que afronta a santidade do Senhor. E não somente isso, entender e compreender que isso não deveria fazer parte do seu cotidiano, não deveria fazer parte da sua vida, não deveria fazer parte da sua profissão, entre aspas, de fé, porque a impressão que se tem é que a profissão de fé desse tipo de pessoa não coaduna efetivamente com aquilo que as Escrituras ensinam, mas sim com a cartilha de um mundo absorto em pecado, um mundo relativista, um mundo onde o sexo é usado como moeda de troca, num mundo onde as relações são descartadas, num mundo onde o pecado encontra espaço nos corações e faz, obviamente, com que aquilo que não deveria ser relativizado seja efetivamente relativizado. Então, portanto, uma palavra às mulheres: se você tem sido assediada na sua igreja por um homem casado, denuncie ele, denuncie ao pastor, denuncie a liderança da igreja. Ele precisa ser denunciado de essa atitude bárbara, intempestiva e absolutamente contrária àquilo que as Escrituras ensinam. Se você tem sido assediada por alguém na rede social, bloqueie o indivíduo, corte qualquer tipo de
contato, até porque agindo dessa forma, você vai fechar portas e glorificará a Deus através de uma vida santa e diferenciada. Que Deus abençoe.